fazer uma pergunta. Qual é a relação do sexo com a vida financeira? As maiores tragédias que aconteceram na Bíblia, a raiz era sexual ou financeira. Ou era por conta de túnica, ouro, ou era por conta da sexualidade. Nós vamos olhar, eu costumo dizer que o sexo e o dinheiro são as duas pernas que levam o adulto para a vida. Sexo e dinheiro. É engraçado como é como se separasse a criança do adulto. Ele leva o adulto para a vida. E é nítido você ver que a maioria das pessoas que têm problemas sexuais não prosperam. Elas quase vão, mas estão sempre perdendo. Porque, de fato, são as duas pernas. Existem algumas exceções, mas na maioria dos casos é isso. E o que tem a ver? Tem a ver também com merecimento. Eu mereço ter prazer, eu mereço prosperar. Eu sou digno disso. Eu posso, eu me permito. O prazer ele tem a ver com entrega, com abandono. O prazer ele tem a ver com perder o controle, ou parte do controle. Que não é perder o controle, mas parte do controle. As pessoas que são muito controladoras, que querem controlar, manipular tudo, elas têm muita dificuldade. Tanto de prosperar, né? Você pode ver que ela pode até ser alguém, né, forte, inteligente, mas ela sempre vai ter Ou dificuldade. então prospera com um peso insuportável, insustentável nas suas costas, adoece, perde o casamento, perde tudo. Ele não prosperou, né? Na verdade, faliu. Ele só dinheiro. E fala que o prazer, um dos sinais de que ele é prazer, é que ele tem paz. E a prosperidade, dos sinais que a prosperidade não é riqueza, é a paz. Você tem paz. A paz, ela é um selo, assim, de olha, tá no caminho certo. É isso aí. E a sexualidade e o dinheiro, ele tem essa conexão. Na maioria das vezes, também tem situações em que a pessoa prosperou, mas de repente, em algum momento da vida dela, ela teve uma queda sexual. Ela se rendeu a pecados, ela caiu. E normalmente, ela ou vai ter perda financeira ou perda na saúde. Que é um dos sinais também, que se a gente for olhar para a Bíblia, né, as lepras, as doenças, na maioria das histórias, elas vão a partir de um pecado. Oi, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao primeiro episódio do Pod Plenitude. Vocês já conhecem um podcast que aqui já tem abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas, mas agora ele está de cara nova, de nome novo, de convidados novos. Por que, Camila, que você mudou? Porque eu entendo que eu mudei. Eu não sou a mesma Camila da antiga estação. E quando Deus aponta uma direção, nós precisamos obedecer. E ele apontou, você está entrando numa nova estação. E eu fui olhar para tudo aquilo que eu tenho vivido e que eu tenho entregado. E eu disse assim, o podcast ainda fala do velho. Então chegou a hora do podcast falar do que eu tenho vivido, plenitude. Então agora eu quero te convidar a viver uma jornada poderosa em 2026, no Pod Plenitude. Eu vou estar trazendo aqui convidados estratégicos, eu vou ser muito intencional. Eu sempre vou escolher pessoas que podem comunicar ao teu coração, à tua mente, e te levar para um novo nível de resultado palpável e concreto na tua vida. E é com muita honra que eu recebo hoje aqui a minha convidada 01 da nova estação do podcast Plenitude, Ariane Marques. Meu Deus! Amiga linda, maravilhosa. Vocês já sabem que aqui eu não costumo apresentar ninguém, né? Porque eu sempre vou terminar falando muito pouco do que eu vejo. Então, minha amiga, eu vou deixar que você se apresente para os nossos convidados aqui desse podcast e que você possa dizer tudo aquilo que você é. Primeiro, obrigada. Você Amém. é uma amiga que eu amo. Para mim, a maior referência de mulher nessa terra. Eu falo Ai, sempre meu da minha Deus. casa. Nós temos esse carinho por você na Amém. minha casa. Eu, as Glória a minhas Deus. filhas, a minha casa. Agradece a Deus pela sua vida. Da sua Glória a família, Deus, viu? glória a Deus. Obrigada, Jesus. Mas com muita alegria, oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Eu fico, assim, muito feliz de estar aqui. Eu sou a Ari, mãe da Radassa, da Kenan e da Marissa, esposa do Sandro. E filha do Senhor, né? E me emociono, principalmente, por estar nesse número 1. Sabe por quê? Porque a honra e glória é dele. E porque você está, Camila, começando com um tema que é um dos temas mais buscados na internet. Hoje, um dos maiores motivos de prisões emocionais, prisões espirituais. Hoje, com certeza, um dos maiores cativeiros do ser humano. Um dos assuntos que mais afasta o ser humano da presença de Deus. Uau. E, principalmente, um dos assuntos mais buscados na internet no mundo inteiro, de forma errada. Quem não está entendendo nada, do que nós vamos falar, amiga? Revela, minha amiga, revela. Deus. Revela qual é a autoridade, qual é a unção que Deus te entregou, qual é o conhecimento que Deus te entregou e por que é que você é a convidada 01. Nós vamos falar de sexualidade. Sexualidade com princípios, com temor, com clareza. É um assunto para adultos, ainda que nós temos o conhecimento que, infelizmente, no Brasil, segundo pesquisas, a criança, Camila, infelizmente, tem o primeiro acesso à pornografia com a média de 6 anos de idade. Eu ia falar esse número sem ter acesso à pesquisa. 6 anos de Mas idade, quando eu observo os movimentos, eu vejo que com
6, 7 aninhos já despertou completamente para isso e a comunicação vai ser completamente errada, né? Não vai ser apresentado no debaixo do princípio, nem pelo canal certo, que seria pai e mãe. É isso, exatamente. É disso que nós vamos falar. E já quero te pedir com muito carinho, você que está aqui conosco, né, que você coloque a sua atenção nisso, que você evite distrações. Eu creio que vai ser um tempo de darmos risadas, de nos emocionar, um tempo de cura para nós, porque vem dele, não tem nada a ver conosco, é totalmente ele. Mas um tempo de conhecimento, né? João 8,32 diz: conhecereis a verdade, ela vos libertarás. E então nós vamos falar desse assunto que Deus criou e que o conhecimento sobre ele nos liberta, nos leva para um outro nível. E olha que forte. A palavra de Deus diz que o poder da língua, né? Que a nossa língua tem o poder de criar vida ou morte, bênção ou maldição. E quando você falou desse assunto lindo que Deus criou, que é o sexo, e se não tiver cuidado, ele também tem o poder de vida ou morte, bênção ou maldição. Né? O mesmo que é usado para citar um lar, um leito imaculado, ele também é usado como estratégia, né, dos insensatos para levar à morte. É tão forte que lá em Provérbios 7:10 conta de uma mulher que ela se prepara para usar essa arma para destruir um jovem, para destruir uma pessoa. Mas ao mesmo tempo, quando nós estamos, né, pensando de um modo geral, de repente você está aí, mas esse é um podcast que vai falar da Bíblia, que vai falar de Deus. Não, nós vamos falar de sexualidade. Então fica aqui, você está no lugar certo, não tem religiosidade aqui. Mas para nós que, de alguma maneira, temos muito respeito pela palavra, não é religiosidade, a Bíblia vai dizer que sexo une corpo, alma e espírito. Faz dois tornar uma só carne, né? Então, se nós olharmos para esse lado, quando queriam adorar a Deus, há anos atrás, trazia-se um animal e existia ali um ritual de sacrifício. Esse animal era morto, aquele sangue era derramado como uma forma de dizer: Deus, eu te amo. Deus, perdoa os meus pecados. Isso conta a história, tá? Isso conta a história. Anos depois, Deus deu o seu único filho a preço de sangue derramado para que eu e você estivéssemos aqui. É isso. Quando um homem e uma mulher têm relação sexual, sangue é derramado, o sangue que gera vida. A ejaculação é um pacto, né? É realmente um pacto de sangue. Por isso é algo tão profundo, tão lindo. E Deus ainda nos deu a possibilidade desse movimento, dessa ação. Além de poder gerar vida, gerar também prazer, né? Porque Deus nos criou corpo, alma e espírito. Na verdade, nós somos um espírito que tem uma alma que habita no corpo. É desse jeito. E é de tudo isso que nós vamos falar, né? E eu tô pensando por onde eu começo, né? Qual a primeira pergunta? Mas vamos fazer o seguinte, eu tô lembrando aqui do exército de mulheres que eu tenho o privilégio de caminhar junto. E existe uma dor comum, amiga. Existe uma dor comum, eu tenho certeza que você tem muito mais acesso a ela do que eu, porque eu não sou autoridade nesse assunto. Mas existe uma dor comum que eu vejo muitas mulheres entenderem que sempre estão em dívida com o seu cônjuge, com o seu parceiro nessa área. Ou elas estão em dívida porque elas não conseguem ter desejo na intensidade e na frequência que eles têm, ou elas estão em dívida porque elas não conseguem ter prazer nesse momento. É como se esse lugar que era para ser de prazer sempre vira um lugar de condenação e dor e de ameaça. Porque, né, nesse momento, o marido olha e diz assim, como diz o meu marido diz assim, não façam dos seus maridos mendigos sexuais, né? Então o marido se vê como um mendigo e se abre um mundo de possibilidades, como vício em pornografia, adultério e outras coisas. E vamos falar um pouquinho sobre isso? Uau. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acredito que a primeira dor de uma mulher é a falta de conhecimento mesmo. São as narrativas que ela tem sobre o assunto sexualidade, né? A maioria das mulheres, a mãe, para tentar proteger, educou essa menina dizendo: olha, não fala disso não, dá licença daqui, Isso é sujo. né? Isso é sujo, isso é coisa de mulher safada, é coisa de mulher que não presta. Ou às vezes ela teve uma criação onde ela viu uma sexualização sendo estimulada muito cedo, a partir de festas, aniversários, aquele relacionamento ali, de repente, dos familiares com outras pessoas. E sempre existe um extremo ou outro. Ou aquelas mulheres que acreditam verdadeiramente que usando o sexo, elas vão segurar uma pessoa. E daí nós precisamos falar do que são essas narrativas, né? A maioria dessas mulheres, a narrativa é: eu tenho que fazer bem feito porque eu tenho que segurar. Não, eu sei que se eu fizer bem feito, eu vou conseguir essa pessoa para mim. E, na verdade, elas são escravas. A maioria delas não tem prazer. Elas são escravas de viver fazendo o outro, né?
Elas são escravas de viver tentando ser aprovada, viver tentando ser validada, viver tentando fazer o outro ser escravo dela. É um ciclo. Ou vão para o extremo, né? Como tudo é narrativa e a gente vive as nossas narrativas, ou eu acreditei que essa é uma arma de proteção para uma futura não rejeição, ou a minha narrativa é: o corpo é meu, eu faço se eu quiser, né? Ela vai lá da ofensa, do orgulho e constrói um muro gigante. E o orgulho alimenta o egoísmo. Sim. Porque daí, lá nesse outro extremo, essa mulher pensa assim: não, peraí, isso aqui eu não posso ter prazer, porque prazer é coisa da carne, é coisa do pecado, é da carnalidade, como se Deus tivesse nos criado anjo, como se nós flutuássemos, né, ao invés de andar, como se nós não precisássemos de água, de alimento, né? E assim, muitas mulheres, às vezes estão ali no momento de intimidade com o marido, elas estão orando para acabar, ou elas estão fingindo porque elas querem que aquele momento acabe, elas estão fazendo porque elas sentem essa obrigação de fazer. E essas narrativas, elas vêm de várias maneiras, né? Algumas estão ali e na mente dela, ela tá pensando: ai, tomara que acabe logo, eu já tenho que fazer isso e isso amanhã. Ou, será que ele fazia assim com a amante? Será que eu tô fazendo melhor que a ex? E as narrativas vão sendo construídas. Algumas mulheres, elas chegam até a entrar por um viés ainda mais dolorido, vamos dizer assim, que é pensar e fantasiar com qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa para tentar sentir alguma coisa durante o ato com o marido, ou seja... Ela tá ali, mas ela não está ali. Exato. E é tão forte porque existem duas armas poderosas. Isso é adultério? É adultério. Porque Por assim isso que eu como queria colocar essa pergunta na mesa. Forte. É adultério. Por que eu entendo como adultério, amiga? Porque assim... Segundo a Bíblia, assim como imagina a minha alma, assim será. E eu tenho um entendimento de que o pecado ele não começa com as mãos ou com o corpo, ele começa na mente. Eu não tenho como escolher o que vem. Eu não tenho como escolher o que vem na minha mente, mas eu tenho poder para escolher o que fica. Então, se eu tô na rua e vejo alguma coisa que me desperta, eu tenho... Desviar. Exato, eu tenho essa opção que é dada para todos nós. Independente de idade, cultura. Então, eu tenho a opção de não olhar pela segunda vez, de não viajar, de não fotografar isso com a mente. Eu tenho a opção de desviar o olhar. E uma arma poderosa para proteger a sexualidade do ser humano é, naquele exato momento, além de desviar o olhar, acessar uma imagem do seu cônjuge. Nós temos no cérebro os neurônios espelhos, nós temos memória fotográfica. Então, se eu consigo, naquele exato momento, não só rejeitar aquilo ali, mas acessar algo bom... Colocar uma boa, né? Não deixar o espaço vazio. Até porque espaços não ficam vazios, né? Isso. Então, assim, primeiro eu desvio o olhar, eu mudo, mas eu tenho que ocupar com alguma outra coisa. Então, que ocupe com quem devia estar ocupando o pensamento. Isso. E quando nós colocamos esse erótico saudável para funcionar, é lindo como um relacionamento fica fortalecido, diminui os atritos, as brigas. Você se sente fortalecido até para estar diante de Deus. Porque algumas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus porque se sentem sujas. Porque elas se sentem sujas, porque elas... Todos nós, para quem acredita em Deus, sabe que Deus vê tudo. Então, peraí, se Deus me viu tendo esse desejo, então eu sou sujo. Não, se Deus me viu olhando para outra pessoa, então eu não sou digno. E esse merecimento, essa dignidade ferida inconsciente por conta dos impulsos sexuais não dominados ou não trabalhados, levam a maioria dos seres humanos a ter um relacionamento superficial com Deus. Alguns até frequentam alguma igreja, mas ficam ali no superficial. Existe em nós, e eu falo que a libido da mulher ou do homem está muito ligada a essa saúde. A saúde do nosso erótico. Eu costumo dizer que é como se fosse assim. Nós tivéssemos uma mente e essa mente fosse uma casa com vários cômodos. Então, aqui tem o quarto do meu relacionamento com Deus, aqui tem o quarto do dinheiro, mas aqui tem o quarto do sexo. Todos nós temos. E a nossa sexualidade, o que tem lá? Por exemplo, tem mulheres que estão na relação sexual como adulta e lembram do abuso sexual que aconteceu há 25 anos atrás. Ela acessa essa imagem, ela acessa essa lembrança. Não estou falando que não dói, estou falando que precisa de cura, ressignificação, mas ela tem a opção de não acessar, de abrir o olho, olhar para o marido, se conectar a ele. O que é o erótico? E precisamos separar isso bem. Existe o promíscuo e o imoral e o erótico. O erótico vem do amor eros, assim como tem o amor filé, o amor ágape, é um tipo de amor. Normalmente é o amor que leva o homem a escolher a mulher para se casar e a mulher para escolher o homem. Um dos segredos do desejo da mulher é ter esse erótico saudável. Às vezes, quando eu estava em atendimento, eu perguntava para a mulher assim, eu falava, fecha o olho. Aí elas fecham, né? E eu fazia algo simples. De olhos fechados agora, tenta acessar a lembrança do seu marido excitado por você e vocês em um momento sexual. Tem mulher que faz assim, ó. Ela distorce o rosto tentando buscar alguma coisa. Algumas começam a rir e falam, não lembrei. Uau. Ou seja,
foram treinadas para o romantismo da Disney, para a perfeição, né, para aquele felizes para sempre. Elas acreditaram naquilo, de repente elas não entenderam que ia ter desafios, mas foram treinadas para ser a menininha do papai. Então, ainda não entenderam que ela é uma mulher adulta, que ela deve ter uma mente erótica saudável, ter na sua mente um algo erótico. Que não é sujo Não, ela ter esse lugar. Essa tem a janelinha, né? Eu acho que assim, que não é sujo ter essa janelinha. Não. Que é lícito, Não né? tira Que, na dignidade. verdade, que é necessário. É saudável, É necessário. Não tira a dignidade de mulher de Deus. Não tira a dignidade, né, de uma mulher sábia. É o homem e a mulher. E é importante entender que assim como imagina a minha alma, o nosso corpo responde. Os nossos neurotransmissores, os nossos hormônios, eles vão ter reações e movimentos a partir do que eu penso. Logo, se eu já tomo um banho pensando, eu quero meu marido assim, eu mereço, eu sou filha do rei. Eu tô com as narrativas de, isso é pra mim, né? O sangue foi derramado, o preço foi pago, a cruz tá vazia, eu sou filha do rei, eu vou ter orgasmo. Se eu vou construindo essas narrativas de eu me permito, eu mereço, eu acabo não indo pra relação só pra fazer o outro feliz. Porque o outro é muito importante para mim, mas eu também sou importante para mim. Eu vou ajudar o meu cônjuge a entender o meu corpo, eu vou ajudar o meu cônjuge a me dar prazer naquele momento, daquela maneira. E eu vou entrar nessa permissão de uma mulher adulta casada. Então, a minha mente, ela vai produzir essa aceitação, essa permissão, essa alegria, esse erótico saudável, do tipo, eu posso, eu quero, eu posso tocar, eu posso ser tocada, eu tô casada. E a partir daí o corpo vai responder. Amiga, você estava falando e você começou com uma frase de narrativas, né? Eu acho que a gente pode se aprofundar nisso. E enquanto você falava, né, vinha aqui no meu coração muito forte olhar para você que está assistindo, né? Olhar para você que está assistindo esse podcast e te perguntar quais são as suas narrativas sobre a tua vida sexual. Por que eu tô falando? Que veio, eu ainda fiquei. Tava aqui conversando, né? Eu falo ou não falo? Falo ou não falo? Mas eu vou falar, porque eu acho que vai ajudar a quem está assistindo. Eu lembro, veio muito forte quando você falava, eu lembrei de várias vezes na minha adolescência, em final de infância, tipo 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, aonde eu via comentário das mulheres adultas perto de mim falando coisas ruins sobre a vida sexual com o marido. Onde ou diziam que não gostavam, ou diziam que faziam a força, ou diziam que fingiam, tipo primas mais velhas, com tias, né? Eu lembro rodas que eu tava ouvindo por acaso, que não era aquela coisa que criança escuta sem deve estar ouvindo, né? Que jovem escuta, né? Assim, as mulheres adultas numa mesa conversando, fingi que tava dormindo, fingi que tava com dor de cabeça. Você falou, veio um filmezinho na minha cabeça aqui, sabe, de narrativas? E eu fui olhar pra minha vida, porque eu acho que toda e qualquer informação só serve pra eu olhar pra mim mesmo, né? Eu fui olhar pra minha vida, assim, quantas narrativas erradas ao longo do tempo eu não acumulei, eu não usei, me afastando da plenitude nessa área, né? Hoje, eu entendo que eu vivo algo da melhor estação nessa área, foi conquistado. Mas durante muitos anos, as narrativas erradas roubaram de mim a abundância do que Deus fez para isso, né? O lugar de prazer e de liberdade. E aí eu queria te perguntar, olhando nos teus olhos, quais são as narrativas que você tem contado para você e para o outro, né? Porque as narrativas, elas constroem muros e abismos absurdos. Você falando do Espírito Santo me trouxe algo muito forte. No meu processo de cura lá atrás, e um dos processos, eu acho que o meu processo principal se intensificou, como você sabe, no método CIS. De 2018 para cá, muitas coisas aconteceram, mas eu me lembro de algo que eu vivi com Deus. E para quem acredita em Deus, claro, mas eu estava numa relação sexual e de repente eu ouvi uma voz, e a voz me disse, abre o olho. E a voz era diferente, eu sabia que a voz era dessa terra, eu tive muita vergonha, medo, e a voz repetiu, abre o olho. E quando eu abri o olho, a voz disse, você não é mais a criança de 7 anos sendo abusada. Uau! E isso me marcou para sempre, porque eu precisei, ali foi uma experiência muito forte, eu fui tomada por um choro, enfim, a relação ali, ela acabou ali, porque foi uma experiência de cura, mas eu precisei várias vezes dizer para mim que eu não era mais a criança de 7 anos sendo abusada, eu precisei dizer para mim várias vezes que eu acreditei muito tempo, as minhas narrativas, né? Para mim o sexo destruiu, era para ter destruído a minha vida. Então, a minha mãe se matou aos 38 anos. Eu tinha 11 anos quando a minha mãe morreu nos meus braços. E a minha mãe, ela tirou a própria vida por amor ao meu pai. Meu pai se casou 12 vezes. Meu pai era viciado em prostitutas, então ele ia no prostíbulo, pegava uma mulher, não dava certo. Então, posso perguntar o abuso? O que você quiser. Quem foi o abuso? Foi familiar. Tá.
O primeiro abuso, amiga. Os primeiros abusos, eles começaram, eu tinha 7 anos porque nunca é de só idade. Existe, isso é legal a gente falar, e eu sou muito grata, pode perguntar o que quiser. O primeiro abuso sexual, ele foi aos 7 anos de idade. Nesse mesmo período, os meus pais estavam se divorciando, estavam num processo de separação. Meu pai sumia, aparecia. A minha mãe, com a ida do meu pai definitivo, o divórcio definitivo, a separação, anos depois eles se divorciaram, mas a ida, né, ele pegou as coisas e foi embora. Ela entrou em depressão. Hoje eu entendo que a depressão é se tornar alcoólatra. A minha mãe bebeu por 3 anos. Por várias vezes eu chegava do colégio, a minha mãe estava bêbada, chorando e cantando. Hoje os meus dias são de tristeza e solidão. A minha mãe era tudo que eu tinha só tinha a minha Terezinha. Eu não tinha irmãs, eu não tinha tias por perto. Você era filha única? Eu tenho um irmão mais velho. Só que meu irmão estava no mundo dele, entrando na adolescência. Né? Era eu, meu irmão e minha mãe. E meu pai acabou trazendo meu irmão para morar com ele, levando meu irmão, ficou só eu e minha mãe. E nesse alcoolismo, nessa situação onde ela bebia muito, todos os dias, às vezes eu chegava do colégio, não tinha comida. Ela estava bebendo, ela bebia 51 com laranja e chorando. E cantando. Sempre era a mesma cena, assim. Eu sou muito curada, mas eu tô falando e lembrando da cena dela loirinha, assim. Enfim. E um desses dias eu chego em casa e ela tá caída no chão da sala. Quando eu consegui virar, ela babava, ela chorava, ela tentava pedir ajuda. Mas mesmo assim, alguns minutos depois, ela esmoreceu. Então a minha mãe se mata. Nós descobrimos que foi suicídio logo em seguida. Ela deixou uma carta pro meu pai. Tomou remédio? Tomou remédios, muitos remédios. Remédios e bebida, né? E anos depois a gente acabou tendo certeza disso. No próprio dia, meu tio encontrou uma carta que ela deixou pro meu pai, encontrou, enfim, todo o cenário, né? Mas, enfim, ali eu tinha sofrido até então apenas um abuso. A minha mãe parte, então, eu com 11 anos. Dali em diante, pensa, já existia uma carência de pai, um adoecimento emocional, já existia abandono de mãe. Abandono de mãe, porque, ó, a narrativa é que minha mãe foi uma covarde. Ela sabia que tinha uma criança de 11 anos ali, tinha um filho mais velho. Então, essa narrativa. Hoje minha mãe é perdoada, ela não me deve nada, enfim. Deu o melhor que ela tinha com os recursos emocionais que ela tinha. É isso. E o mais lindo, eu olho e eu lembro de tantas coisas boas que ela me ensinou. É isso. Ela é muito perdoada. E meu pai também. Meu pai é um dos meus melhores amigos, hoje mora comigo, enfim. Ele teve um AVC, Jesus fez um milagre também. Mas, enfim, dali em diante eu saí atraindo abusadores. Sim. A minha narrativa... Eu vou repetir, você ouviu o que ela disse, ela atraía abusadores. Porque eu e você atraímos aquilo que nós somos, né? Que alimenta a nossa dor emocional, sempre. O nosso vício emocional, ele precisa de alimentos. É isso. E eu saí atraindo abusadores. Eu, com 13 anos de idade, eu trabalhava numa casa de família, uma situação financeira muito ruim. E ali eu cuidava de 3 meninos, pegava no colégio, esquentava comida, enfim. Só que eu via umas moças pegando ônibus. Então eu sonhava pegar ônibus. Olha que sonho bobo. Queria trabalhar numa empresa. Uma amiga, comentei isso com ela, uma amiga mais velha, falou, olha, eu vou te levar onde eu trabalho. Ela me levou em um lugar e eu consegui emprego. Nesse lugar só contratava com 16, eu tinha 13. Uau. E esse senhor que gostou de mim era só mais um abusador. Eu precisava muito desse emprego. Eu precisei ficar lá por um tempo. E eu me lembro eu trouxe isso porque eu me lembro de uma frase que ele falava, que essa frase durante muito tempo foi uma das minhas narrativas. E isso é um alerta para quem está nos ouvindo. Quais são as frases que você fala sobre sexo? Qual é a narrativa? Porque essas narrativas que só você sabe, que talvez você nem coloca para fora, tem as que a gente externa, né? Externaliza, e tem as que não. De onde elas vêm? Eu me lembro no meu processo de cura, onde Deus falou, abre o olho. Quem está aqui não é criança de 7 anos. Que eu identifiquei que tanto eu me via como uma criança de 7 anos, vítima, escrava daquelas imagens, mas eu me via também alguém que colecionava essas frases. E esse abusador do período dos 13 anos de idade, que foi um patrão, né, o dono de uma empresa que eu trabalhava, ele falava assim, ó, fica caladinha, porque até calada você tá errada. Só que isso é uma fala de mãe e pai. Amiga, você já ouviu eu contar essa frase no CIS? Que até calada tá errada? Você nunca me viu falar isso. Provavelmente já ouvi. Ouvi. E eu uso... Mas é uma narrativa muito comum de pai e mãe, não é isso? Era uma narrativa de pai para uma filha que toda vida que ela ia pra escola olhava para ela e fica calada, porque nós somos pessoas muito simples, até calado nós estamos errados. E ela cresceu com uma crença de inferioridade absurda e ela se justifica dizendo, eu sou tímida. Mas ela virou muda, ela não fala, não se posiciona, ela não defende uma ideia, porque ela acreditou que até calada ela tá errada.
É isso. E é engraçado que isso é uma narrativa muito de pai e mãe. Mas ele falava isso porque eu falava, eu não quero, por favor, não faz isso, eu não quero. E eu me lembro claramente dele falar assim, cala a boca. Cala a boca. E é engraçado que, às vezes, isso anos depois, a narrativa durante a relação era, fica caladinha, vai passar logo. Fica Uau. calada, você até calada tá errada. Uau. E eu fui muito silenciado durante muito tempo, porque eu recebi essas narrativas. E por fim, sobre narrativas, depois eu conheço Jesus, me torno cristã, e naquele processo eu saio disso tudo e eu encontro um pai, um homem que cumpria promessas pela primeira vez. Todos os homens que passaram pela minha vida não cumpriam promessas. Mas quando eu encontro, eu entro numa religiosidade a ponto de achar que eu tinha que continuar calada ou eu tinha realmente que ficar naquele lugar de aceitar qualquer coisa, mesmo no casamento. Porque ter prazer era pecado, era errado, então a minha narrativa, ela sai de, peraí, você não é mais a criança de 7 anos, mas se você pecar, você vai para o inferno. Mas o que é o pecado? O que de fato é o pecado na sexualidade, o que não é? Então, como se tornam as minhas narrativas? Elas passam por uma transferência, e narrativas negativas. Mas a minha proteção é para eu não perder a presença de Deus. Eu vou continuar calada. Para eu não perder esse lugar em que eu me sinto filha, em que eu me sinto amada, em que eu sou perdoada, em que eu entendi que a minha alegria não foi enterrada com a minha mãe, que eu entendi que o meu pai não pode voltar e me pagar o que ele não conseguiu fazer. Eu tô aqui num lugar onde eu tô preenchida em Deus. Mas espera aí, para eu não perder isso, vamos continuar caladinha? Tá ruim, mas melhor para não pecar. Tá horrível, às vezes sentindo dor, às vezes uma relação seca, sem vontade, às vezes com... Eu me lembro de dentro do casamento. Você tá entendendo que tem um monte de gente vivendo isso, ouvindo a gente, né? E por isso é tão importante a sua coragem, a sua ousadia de trazer isso aqui. Parabéns. Amém. Mas quantas vezes, durante a relação no casamento, não tô falando em outro lugar, eu tinha ânsia de vômito porque eu queria sair dali. Mas eu queria sair dali por quê? Porque eu tinha que me manter caladinha, porque eu não queria perder o que eu tinha conquistado em Deus. Eu não queria ter a sensação de sujeira, de pecado, de erro. E, na verdade, era um grande erro. Porque, segundo a palavra, depois de Deus, existe uma hierarquia. Depois dele ser o meu Senhor, vem a minha pessoa, a mim mesma. O próximo só vem depois. Exato, o meu cônjuge só vem depois de mim. É isso. Então, eu não tinha amor o suficiente. A narrativa era para eu não perder a minha dignidade de filha do rei, para eu não perder a presença dele, para eu não pecar. Então, deixa isso aqui ser ruim mesmo, vai acabar rapidinho. Vai Felicidade. Uau. Por fim, eu vou compartilhar algo que veio aqui. Eu me lembro de uma outra experiência que eu tive com Deus. Eu tive um sonho, não entendi muito. Eu não sou muito de sonhos. Mas eu vi um banquete. Um banquete. Eu lembro que tinha morango, um banquete. E tinha morango, uva. Eu lembro de muitas frutas. Eu gosto muito, muito de fruta. E eu lembro de ver muitas frutas. Só que eu vi nesse banquete um homem, que eu não conseguia ver o rosto, tirando uma pessoa debaixo da mesa. E aí ele me contava assim... Ela estava comendo as migalhas. E ele puxa essa menina da mesa. E essa menina não sou eu na imagem, né? Mas ele traz e coloca ela na mesa. E eu me lembro dele falar assim, olha o que ela vai comer. E eu fiquei como se eu estivesse vendo uma cena de um filme. Me arrepio inteiro lembrando disso, me arrepio muito. E ela esticou a mão, pegou pão. E ela começou a comer pão seco e ela bebia água. E tinham muitas coisas na mesa, mas ela só pegava o pão seco. O banquete estava servido, mas ela continuava com o que ela acreditava que merecia. Eu acordei, não entendi, eu não sou muito de lembrar na hora, enfim, quando eu me lembrei do sonho, eu fiz uma pergunta. Eu perguntei ao Espírito Santo, que sonho estranho, mas ao mesmo tempo forte. Eu me lembro da menina, da afeição. Ela estava diante de um banquete infeliz, triste, sem coragem de tocar numa fruta, comendo pão. Tava tudo pronto para ela. E daí o Senhor disse comigo assim, a cegueira, a incredulidade, o medo e a falta de amor próprio faz isso. Faz você ver o banquete, mas você comer o pão seco. Aquilo que a gente estava conversando antes de começar, né, amiga? O batismo de amor que restaura a identidade. Mas senão a gente vai desvirtuar o assunto. Posso fazer uma pergunta? Todas. Pegando aqui no meio do que você falou, o que é que vale para um casal? Isso é muito importante. O que é que vale? Vale tudo? O que é que é lícito, o que não é lícito, o que convém, o que não convém? Aonde entra o lugar do pecado, aonde entra o lugar da bênção, aonde entra... Vamos falar sobre isso? Primeiro, para nós entendermos dos limites, até onde um casal pode ir, até onde é indicado, primeiro entender que o prazer é um presente de Deus. Logo, eu entendo como uma obrigação. Já pensou? Deus fez tudo para nós.
e nos deu um direcionamento. É mais ou menos assim, você ama o seu filho, cuida, dá o melhor para ele, mas de repente ele fala assim, olha mãe, eu não quero mais dormir na cama, quero dormir lá na casinha do cachorro com ele. Mamãe vai deixar? Não. Não, né? Ou se o filho fala, olha mãe, eu sei que aqui tem comida, mas eu quero ir mexer no lixo do vizinho e encontrar algo para eu comer. Não. Então, o prazer dentro do casamento é um presente de Deus. Faz parte desse banquete. Então, eu acho que esse é a primeira regra, né? É preciso ambos ter prazer. É lícito, na verdade, ele está autorizado. Está autorizado e é um presente de Deus, né? E nós precisamos olhar para isso com essa santidade, com essa clareza. Agora, quais os limites? Até onde pode ir? Veio uma fantasia, veio um desejo. Olha, meu marido me pediu isso. Não, minha esposa me pediu isso. O que você acha? A clareza em tudo, a transparência em tudo nos leva para um lugar de luz. Por isso que a Bíblia diz, onde há luz não há trevas. Limites claros, assim, que nós sempre indicamos, são 4 peneiras. A primeira peneira é o comum acordo. Né? Como podem andar 2 juntos sem estarem de comum acordo? Então tem que ter um comum acordo. Um comum acordo importante não ser feito no momento que está excitado. Quando nós estamos excitados, nós temos alterações químicas no cérebro. Uau! Vocês entenderam? O comum acordo é, isso aqui eu topo, isso aqui você topa, mas isso é fora do ambiente, é fora do momento. Um ótimo lugar para falar desse assunto é dentro do carro. Tá indo para algum lugar, só os dois. Amor, o que você gostou mais da última vez? Sabe, puxa o assunto. Eu costumo dizer que o que é revelado é quebrado ou potencializado. Então, se é maldição, se é ruim, se é destrutivo, vai ser quebrado. Se é bênção, vai ser potencializado. Então, ei, amor, como foi ontem pra você? Como foi aquele dia? O que você mais gostou? Então, puxa o assunto, traz pra luz. Então, combinado não sai caro, comum acordo. Segunda peneira é prazer pros dois. Há algo que nós precisamos entender. Aonde Deus está, existe justiça. É pros dois. Justiça pros dois. Eu costumo dizer assim, olha, alguém que tem 2 filhos, ele dá comida pros dois? Dá banho pros dois? Dá amor pros dois? Então, se nós cuidamos dos dois, a Bíblia diz, se tu quer mal, sabe, dar boas coisas para os teus filhos, imagina o pai. Qualquer prática íntima, onde um tem prazer e o outro tem dor, Deus não está nisso. Deus não está, ele não coabita com isso, ele não tem o entendimento que isso glorifica a ele. Tudo que nós fazemos aqui tem que glorificar ele, isso. Depois tem a terceira, que é risco de vida. Qualquer prática íntima. Difícil até imaginar, né? Nossa, risco de vida. Existe risco de vida. Por exemplo, uma prática sexual que pode levar alguém a ter uma doença. Amiga, uma prática, fala abertamente. Deve. Exemplo. Senão a gente não coloca luz. Primeira coisa, vou dar um exemplo mais suave para aprofundar no exemplo. Um dos exemplos suaves. Um tapa. Tem mulher que gosta que o marido dá um tapa, um puxão de cabelo. Qual que é o limite disso? Porque quando você está excitado, como você tem alteração química, você fica assim, para amor. O outro não vai entender. Ele vai entender que ele tem que colocar mais força. E se isso evolui para o enforcamento? E se isso evolui para alguma... Entende? A agressão, ela é uma das coisas que pode levar o ser humano a perder a cabeça e agredir ao outro ao ponto de levar à morte. Um outro tipo de risco muito grande. Pessoas que obrigam a outra a ter a prática anal. Tem marido que obriga a mulher. E usa até versículos para dizer, não, mas seu corpo é meu. O meu é seu. Tudo é narrativa, né? Tudo é narrativa. Narrativas e interpretações erradas. Interpretações que nos favorecem. Sim. Manipulação da palavra, né? Na verdade, manipulação da palavra. Essa é a verdade. Forte. Manipulação da palavra. É isso. Pro meu bel prazer. E assim, nesse caso, literalmente. E essa é uma prática que coloca em risco a vida do ser humano. Até porque, anatomicamente falando, eu não vou nem entrar na Bíblia e no espiritual, mas anatomicamente falando, o reto... foi feito para isso. O reto não é reto, o reto é torto. O reto não possui lubrificação natural, o reto tem resíduos fecais. Ainda que, fez uma duchinha. Não. Ali tem coliformes fecais. Existe a maior concentração de bactérias. E existe fissura. Porque é cortado, aberto. A mucosa do ânus, ela é cerca de 15 vezes mais fina que a mucosa da vagina. Então, quando tenta, abre fissuras. Abriu fissuras, é uma porta para aquelas bactérias e para a corrente sanguínea. E tem pesquisas que vão comprovar que a endocardite bacteriana, que é uma das doenças que, infelizmente, leva muitas pessoas a óbito, a prática, né, do anal é um dos maiores motivos da manifestação da endocardite bacteriana. Eu achei que estava ligado muito à inflamação dentária, muito como a gente ouve isso. Também, tá? Também. É a segunda reincidência da motivação da doença. Uma outra coisa também é lesão de esfíncter. Então, tem mulheres que não seguram mais puns,
fezes moles, porque o esfíncter é lesionado. Ele não foi criado para essa prática. O corpo humano não foi criado. Nós estamos falando de anatomia. Ari, mas o meu marido quer. Tem uma conversa sincera. Diz, olha, vamos criar maneiras de ter prazer onde eu e você tenhamos prazer. Porque qualquer prática que coloque em risco a vida do outro para que eu tenha prazer, isso é um pecado. E, mulheres, eu sei que a maioria de quem vai ver esse podcast são mulheres, tá? Enquanto ela falava, muito forte no meu coração. A falta de posicionamento é um posicionamento, tá? Quando eu vejo que você não consegue se posicionar, você tá assumindo um lugar de que você aceita qualquer coisa, de que é uma identidade tão machucada que se sujeita a algo doloroso, perigoso, que te sente... E o pior de tudo, eu acho que além de tudo isso ainda faz você se sentir suja, indigna. Escrava. Muitas pessoas falam comigo de dependência emocional. Isso aqui é uma manifestação, esses 5 passos é uma manifestação de dependência emocional. Também na sexualidade. Eu já ouvi algumas pessoas me perguntando assim, Ari, como que alguém sofre vários abusos sexuais? No primeiro você já aprendeu que aquilo dói e você tinha que falar não. E na verdade... Essa é a razão, né? Assim, Essa é a razão. A estrutura emocional é quem te comanda. E a passividade... Total. Ela é um sinal, né, muito grande de adoecimento emocional e até espiritual. Eu olho para trás hoje te ouvindo falar e é exatamente isso. É o dizer não, o falar não, o outro quer, eu vou, se posicionar, eu entrego, né? eu faço. Eu não me posiciono, eu não me protejo, eu não coloco limites, eu não tenho voz. E se eu não tenho voz, o porquê que eu não tenho voz? Por que eu não tenho valor? Enfim, então, o risco de vida. Depois do risco de vida, vem a questão da paz. Paz é resposta de Deus. Às vezes você vai fazer uma oração e não vai o chão tremer, o céu se abrir, Deus vai encher seu coração de paz e tirar a paz do seu coração. Paz é a voz mais forte de Deus. Tanto que às vezes nós entramos em um ambiente e não tem paz, nós entramos em outro e queremos ficar. Né? E assim, eu quero só reforçar que o sexo ele é para casados. Algumas pessoas vão me criticar e é só uma opinião, tá? Como diz a Camila, que eu aprendi com ela, coloque amor nas minhas palavras. Coloque amor nas palavras e sabedoria e flexibilidade, inteligência emocional, e também respeitar a opinião do outro diferente da sua. Isso. Faz parte. E ouvir sem julgamento, de repente a gente... Vai que tem 1% que você pode aproveitar e se tornar alguém mais sábio. Isso. Ó, por que eu tenho um pensamento que sexo é para casados? Lembra que eu compartilhei que eu entendo que o sexo, ele é um pacto de sangue? Ele faz 2 tornar uma só carne? Então, hoje, nas leis de hoje, eu não tô falando em outro ano, não. Eu estou falando hoje. Hoje, se um casal se casa e eles não têm relação sexual, eles podem voltar lá e anular o casamento. Porque é entendido nas leis de hoje que o sexo é, de fato, um consumar. É a consumação da aliança. Então, eu costumo dizer que sexo, ele é troca de pedaços ao ponto de que se eu colasse uma folha na outra, passo o cola, espero a cola secar, quando eu tento separar, fica pedaços de um no outro. Logo é para o casamento. Então, nós estamos falando desses limites, estamos falando desse prazer que é lícito, que é legítimo para o casamento, mas para o casamento. E com muito carinho. De repente, você é uma mulher, é um homem que está um tempão tentando relacionamento. E, mas não vai, parece que começa e não vai. É porque, de repente, essa troca de pedaços aconteceu com tantas pessoas que tem uma salada aqui, ó. E quando você encontra alguém, parece que vai dar certo, de repente você encontra alguma coisa e é incrível como não vai adiante. Parece que é uma coisa que não flui. Por quê? Porque nós precisamos realmente limpar isso. E em algum momento eu creio que nós vamos entrar nessa questão do limpar, do espiritual. Nós vamos entrar. Não vamos entrar logo. Mas eu queria só falar alguma coisa ainda sobre isso, quando você estava falando. E de novo, né? Se assim, Camila, você está sendo ousada. Eu estou sendo ousada, tá? Mas eu acredito, já pedi para colocar a mão nas nossas palavras. Então, coloca a mão nas nossas palavras. Mas quando você falava, um dia o Paulo, meu esposo, estava comentando com uma pessoa conhecida que tinha uma filha jovem e que a filha tinha feito como escolha, ela entendeu que ela queria ter vários relacionamentos e que ela estava livre para experimentar o sexo de várias formas, até resolver o que é que ela gostava, o que é que ela queria e qual era o homem da vida dela. E aí o Paulo olhou e disse assim, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que, vamos supor que essa jovem resolva ter uma relação sexual pela primeira vez aos 15 anos. Então, e aí ela começa a namorar um primeiro namoradinho, resolve
ter relação sexual com ele. O namoro acaba. Com 16 ela tá namorando com outro. Aí ela tem também relacionamento sexual. Com 16,5 ela já tá namorando com outro. Aí ela também tem relacionamento sexual. Com 18, com 20, aí eu vou fazer assim uma conta otimista, com 20, 21, ela teve troca, ela se deitou, ela teve experiências de todos os tipos com pelo menos 12 homens, com 20 anos de idade. Nossa, meu Deus. O pai da menina arregalou o olho, olhou e disse assim, eu nunca tinha pensado por esse lado. E não é sobre pensar por esse lado, né? É o que de fato acontece. Fisicamente, emocionalmente existe uma troca, né? Existe uma conexão, uma frequência, existe uma troca de frequência vibracional e nós nos tornamos parecidos e conectados com as pessoas com quem nós nos conectamos fortemente, trocamos essa frequência e espiritualmente pode assumir. Meu Deus, é tão forte isso. O Senhor vai... É uma matemática, né? E é uma matemática direta. Só que... Nos meus processos de cura, de cura das minhas emoções, de libertação do que eu acreditava que de fato era errado, eu me lembro de algo também que eu vivi com Deus, onde o Senhor me levou a fazer uma lista dos nomes das pessoas que eu lembrava que eu tinha tido relação. Tanto dos abusos, quanto das pessoas que eu tive relação por... Relacionamento. E foi tão forte que muitas pessoas eu não conseguia me lembrar, ou eu não queria me lembrar. E eu fiz uma pergunta, eu falei, Espírito Santo, o nome de quem eu tenho que escrever aqui? O que eu tenho que escrever aqui? Me traz a lembrança. E, bom, para quem acredita nisso e quem não acredita tá tudo bem, eu comecei a me lembrar de coisas que eu não sabia que eu tinha vivido, que eu não me lembrava, porque isso é uma coisa da psicologia, eu venho da área da saúde humana, da saúde mental. A psicologia, ela traz alguns estudos que comprovam que a nossa mente, ela tende a tentar ocultar, nos levar a esquecer aquilo que foi de forte impacto, nos levar a... É um sistema de proteção, tá? Da nossa mente. E, de repente, depois de alguns minutos ali, em prantos, eu escrevendo aquilo, eu senti que eu estava com a sensação, vontade de ir no banheiro. Quando eu me levanto, tinha muito sangue ali. E eu estava esvaindo sangue. Não era um período normal de vir aquele sangramento, era um sangue fora do normal. E eu me arrepio lembrando que eu falei assim, Senhor, eu não sei se isso é do Senhor, mas se é do Senhor, limpa tudo. E eu fiquei com uma desinteria intestinal por cerca de 3 dias. E eu posso te dizer que eu acredito verdadeiramente que aqueles dias limparam a minha alma. Porque eu não tenho como mudar o que passou, mas eu tenho como mudar o sentimento. E eu tenho como romper a ligação. Romper a ligação, sabe? Talvez você foi um filho ou uma filha que a sua mãe ou seu pai disse isso, não faz o que você quiser, o corpo é seu. E de repente você está nos ouvindo e pensando, e agora? Já aconteceu. O que eu faço? Eu sou essa pessoa que tem essa salada de fruta, né, que tem essa bagunça aqui dentro, eu sou essa pessoa que não consigo resolver isso, ou não, eu sou uma mulher casada hoje, mas eu realmente não consigo gostar, e quando eu tô lá eu lembro de coisas do passado, ou quando eu tô lá eu sinto que tem algo errado, se desligar do que já aconteceu, de forma emocional, e de forma espiritual e física também, sabe? Talvez você é alguém casado, casada, mas você flerta com o pecado, tá ali, manda uma mensagenzinha, vê um videozinho. Ari, não tenho desejo, então eu e meu marido colocamos um vídeo pra assistir, pra esquentar o clima. Esse vídeo, deixa eu te falar, esse vídeo não destrói só o que você vê, destrói muitas coisas. Né? O consumo em pornografia, inclusive, é isso que eu falo, era a minha próxima pergunta, a gente já pode virar pra ela. Fala, Camila, fala. Não, eu não nem falar, eu sou, imagino você, eu sou bombardeada com uma dor generalizada de casamentos destruídos por vício em pornografia. Né? Pessoas que dizem assim, Camila, eu não sei mais o que eu fazer. Assim, não tem mais o que eu faço, eu não sei mais o que fazer. Ou ela está viciada, ou o casamento acabou porque ele é completamente compulsivo só na pornografia. E a pornografia gerando... qual é o nome técnico que você... Ele perde completamente o prazer com a esposa porque ele tá na dopamina da pornografia. É o vício em dopamina. É tão forte, Camila, isso. E eu creio que se você realmente tá entendendo que faz sentido alguma coisa, se alguma coisa tá acrescentando, por favor,
É isso. Compartilha esse podcast. É isso. Envia esse podcast. Talvez você é uma mulher e, meu marido não precisa ver isso. Ele precisa, porque conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento só acrescenta. Camila, é comprovado cientificamente que o consumo de pornografia diminui uma grande quantidade de massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro. Uau. Prejudica a plasticidade neural. O consumo de pornografia gera burrice. Então é a mesma coisa, é o mesmo comportamento cerebral do vício químico. Porque o vício químico faz exatamente a mesma coisa na mesma área do cérebro. Exatamente. Isso é comprovado. Um instituto americano estudou pessoas que consumiam pornografia por 6 anos. E descobriu mais de 150 motivos, né, destrutivos para que uma pessoa não acesse isso. Eu vou resumir alguns deles e os principais, tá? Então, depois de entender que gera um dano físico, neurológico, também nós temos na mente, no cérebro, os neurônios espelhos. Então, Sim. a pornografia, ela é construída para, de fato, algo totalmente ilusório. É uma ilusão. Eles pegam, por exemplo, um corpo que não tem defeito, que não tem cicatriz, né? Eles pegam, para ter uma noção da gravidade, é legal a gente trazer essa clareza de uma forma, né, superficial para nós, tá? Mas eles não colocam um homem lá com 3 centímetros de órgão íntimo. Né? Eles não colocam uma mulher lá que está com uma marca ali no corpo de uma episiotomia, né, de uma abdominoplastia. Normalmente eles não colocam essas marcas. Existem, claro, as maquiagens que tampam, mas a verdade é que eles criam uma ilusão. Eu me lembro de um caso que eu atendi, de um casal... Eu já entendi onde vai chegar. Eu crio a ilusão da referência perfeita, e quando eu vou para a realidade, essa realidade não é nada atrativa para mim, e eu não consigo nunca mais me conectar com o que é real. Insaciedade. O outro nunca vai ser suficiente. Eu me lembro de um caso que eu atendi na área clínica, atendimento online, um casal brasileiro que morava fora do Brasil. Quando abriu a câmera que eu comecei a atender, 21 anos de casado. Toda vez que tinha relação, ele falava para ela assim: você é estragada mesmo, só você que não goza, você não goza, você não goza. Resumindo, vieram para atendimento por causa da menopausa dela, e ele desenvolveu uma disfunção erétil. E quando começaram a falar, quando terminou ali, ele falou para mim assim, só para acabar, queria saber por que a minha mulher não goza. E nem sei se coloca um pi nessa palavra, se for problema, apesar que nós já usamos tantas palavras aqui. E daí eu falei, o que é gozar para o senhor? E ele, gozar. E eu, mas o que é gozar para o senhor? E ele, nunca me esqueço dessa cena, um senhor, 21 anos de casados. Ele, gozar. Aí eu falei, você gostaria que a sua mulher ejaculasse? Ele, eu falei, então, sua mulher não produz líquido de brincadeira. Sério. 21 anos ele cobrando dela uma ejaculação. Eu falei, olha, sua mulher não tem bolsa escrotal, ela não produz líquido sêmen. E a sua mulher não goza. Ela vai ter lubrificação ou não a partir dos hormônios, de estímulo. Ele falou, não. Eu vi vários vídeos, eu já vi várias mulheres. Todas fazem, menos a minha. Ela é estragada. Ela desceu a cabecinha assim, eu nunca me esqueço disso. Ela desceu assim e ela fazia assim, ó. Ela concordava com a fala dele, enquanto ele chamava ela de estragada. E aí eu expliquei pra ele, olha, deixa eu explicar algo pro senhor sobre esses videozinhos. Isso é uma ilusão. E eu atendi a área clínica também, eu tive um programa em rádio em Brasília, quando eu morava lá, e eu entrevistei uma ex-atriz de filme. Na época, essa mulher, hoje ela é uma pastora, uma mulher de Deus, mas eu me lembro dela me contar algo que não se ensina na faculdade, tá? Que quando ela era atriz desses filmes, eles entregavam pra ela um tubo e pediam pra ela encher o canal. E colocava dentro. Isso. E aí pedia, e davam sinais. Quando davam um sinal que ela podia expelir, ela contraía o músculo pubococcígeo e liberava aquele líquido. Ou então o homem ejaculava dentro, que daí ela recebia mais por isso, que por conta do risco. Olha que triste, é muito triste tudo isso. Mas aí ela tinha que contrair e expelir o líquido do homem. Ou seja, cria-se essas ilusões, então fica a insaciedade. Porque nós comparamos, do ser humano comparar cabelo, carro, claro, casa, dos neurônios espelhos. Então aquele homem por 21 anos, terminava a relação, ele falava de novo, né? Diz que ele passava a mão. E aí quando eu abri isso ali, conversei com eles, ela disparou a chorar. E ela falou assim, eu sempre me senti estragada, como se eu tivesse um defeito. Enfim, em resumo, consumir pornografia também, ele vai gerar no ser humano a distorção do desejo. Ou seja, há uma grande probabilidade dele ficar insaciável, no sentido de que depois ele não vai querer ver só um homem e uma mulher, depois ele vai querer ver vários, depois com animal, depois com criança. Também vai levar a sentir desejos por ver o cônjuge tendo relação com outra pessoa. E até mesmo ele ter relação com outra pessoa. E vai desencadeando uma série de sensações de insaciedade. Ou seja, eu tô falando superficial. Assim, né? É um erro que leva a uma cadeia imensurável.
fora a quantidade de mentiras que você passa a acreditar. Porque, de fato, o cérebro não sabe o que é mentira ou o que é verdade. Mas, por repetidas vezes, eu mostro aquilo. Virou uma verdade absoluta. Exato. E muitas pessoas chegam ao ponto do suicídio por isso. Isso é pouco falado, mas a pessoa começa a não ter mais... ela começa a ficar fria. Eu até tenho dito, Camila, e o que eu vou falar é um pouco pesado. E algumas pessoas não vão concordar e tá tudo bem. Mas Deus me deu essa palavra há um tempo atrás, que o diabo, para quem acredita que o inimigo existe, ele não está preocupado mais com tirar a nossa paz. Ele está preocupado em congelar o nosso coração. Ele está trabalhando firme para nós ficarmos indiferentes ao ser humano. Para nós não olharmos para ninguém, a não ser para o nosso umbigo. E às vezes nem para o nosso umbigo. E a pornografia, os estudos vão comprovar que uma das coisas que ela gera, além da ansiedade social, impaciência, egoísmo, egocentrismo, é a indiferença ao outro. Daqui a pouco, o ser humano, ele vai se tornando tão frio que ele vê uma pessoa no chão, passando mal, e ele passa perto. Ou seja, ela vai A treinando empatia você... é anulada. Ela Perde a empatia. vai treinando você para zero empatia, zero amor ao próximo, e de repente você tá zero amor por si mesmo. E de repente vai ao suicídio. Né? Ou seja, demos essa volta para dizer que existe saída. É isso que eu ia chegar. Luz. Vamos falar de solução? Solução. Fala. Existe luz. A primeira coisa é reconhecer que isso faz mal. É entender que, olha, isso não é um videozinho, isso não é coisa de homem, isso não é coisa de mulher, isso é coisa de escravo. Você merece ter prazer com paz e com santidade, desfrute, deleite. Lembra do banquete? Mas para desfrutar disso, eu tenho que reconhecer o que é certo e o que é errado. Eu tenho esse reconhecimento. A segunda coisa é trazer isso para a luz. Absolutamente ninguém, eu não acredito, e isso é um pensamento meu, eu posso estar errada, ninguém é livre de um pecado, de um erro. Sem confissão. Sem confissão. Concordo 100%. Tem que trazer isso pra alguém, e assim, muito cuidado, porque de repente, eu tô ouvindo isso, eu já quero falar com o meu cônjuge, ele não sabe, não. Calma. Vamos deixar isso aqui claro, né? Vá, por favor, amiga. Esse é um dos maiores cuidados que eu tenho, somente com as mulheres experience e algumas coisas que eu levo elas para um lugar de reconhecimento, de confissão. E aí, algumas se empolgam, querem chegar em casa e assim, não, você já resolveu aqui, filha, já resolveu. Não precisa levar para um lugar que não está preparado para receber, mas só vai machucar e trazer dor. Exato. Se resolve no lugar certo, com a pessoa certa. Isso é muito importante. Reforça, amiga. Jamais leve uma confissão de algo nesse nível, como aborto, pornografia, enfim, adultério. Jamais leve isso para uma pessoa que não tem o mesmo conhecimento que você, e principalmente uma sugestão. Leve isso para alguém que tem preparo emocional e espiritual. Tá? Não, eu quero falar para minha mulher, eu quero falar para o meu marido, eu quero colocar logo isso aqui na mesa. Não faça isso. Você vai ferir as pessoas, vai piorar a situação. Então, procurar por alguém que é uma referência espiritual, de saúde espiritual e saúde emocional. E colocar isso, vomitar mesmo, falar, olha, eu fiz isso, isso e isso, eu fiz isso com as pessoas, eu fiz isso comigo, eu me permiti trazer isso pra luz. Isso também é uma forma de se desligar, tá? Não pense que vai apertar um botão e você vai se esquecer. Eu não apertei um botão e esqueci dos abusos. Eu não apertei um botão, não, mas eu vivi o processo. E no processo, o confessar é algo muito importante. A segunda coisa que eu sempre acredito é buscar por essa inteligência emocional. Eu amo a psicologia, eu amo, me ensinou muito. Mas existem terapias, e eu vou falar isso com muito temor e muito respeito, que a pessoa fica ali na dor. Ela fica amassando a dor, voltando na dor, né? Por isso a gente fala tanto de inteligência emocional, que é você olhar para aquela situação, viver aquela cura, ressignificar e partir para frente. E partiu adiante. Então, a terapia faz sentido? Faz, principalmente se for com alguém que tem inteligência emocional, que vem da inteligência emocional, que estudou isso. Mas olhar para a sua saúde mental e se comprometer a viver esses processos, né? Que é o que a gente tanto fala aqui e aprende com eles. Em terceiro lugar, é você decidir, de fato, não ser vítima desse lugar de escravo, né? É você, por repetidas vezes, dizer para você audivelmente, dar comandos para sua mente de que você merece viver esse melhor dentro do seu casamento. Você é perdoado, é redimido, você confessou, viveu o processo, está vivendo o processo. E é lindo, porque aquilo que parecia só ser sujeira, passa a ser um lugar lindo de desfrute, de deleite, de conexão. Eu vou pegar um corte dessa sua fala, amiga, para falar sobre duas coisas que vieram no meu coração. Ela falou 3 passos. Eu vou incluir um quarto. Aí é um pouco a minha cara, né? Porque ela é amorosa, ela é um doce, ela é linda. Eu sou meio prática demais. Então, assim, primeiro, sim,
você reconhece, a consciência sempre vai ser o primeiro passo da mudança. Segundo, você se humilha, né? Porque o que ela está falando de confessar, além de espiritualmente, é totalmente embasado pela palavra de Deus, que quando eu confesso, eu reconheço, eu me arrependo, ele ainda diz confessar os seus pecados uns aos outros, orem juntos para que sejam perdoados. Você está fazendo algo que no reino espiritual é validado, é endossado, existe uma promessa de perdão, e na alma, quando você confessa, você se humilha, e toda vida que você se humilha, você ancorou na sua estrutura emocional um lugar de desprazer, que quando você for pensar em errar de novo, você vai dizer, cara, mas eu já me humilhei, eu vou voltar de novo para esse lugar de dor? Não vou. Então, assim, você cria dentro de você uma estrutura que te afasta, que gera uma natural repulsa daquele lugar de humilhação que você já saiu. O terceiro, né, entrar nesse lugar de mudar as narrativas, parar de lamber as suas feridas, eu vou já falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero incluir um quarto. Por favor. Cara, vamos voltar pro Velho Testamento. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca. Eu não tô mandando ninguém arrancar a mão. Mas quebra a porcaria da televisão se tá dentro do teu quarto. Tira ela, dá de presente pra alguém da tua família. Já tem televisão em toda a casa, tira de dentro do teu quarto, se é o lugar que você fica. Né? Tira do teu escritório, se é lá que você fica na madrugada quando a tua esposa ou teu marido tá dormindo. Não leve o celular pro banheiro. Não leva o celular pro banheiro. Desabilita, eu nem sei se existe app dessas coisas. Cara, cancela, arranca o YouTube por 30 dias da tua vida. Então, assim, toma um posicionamento daquele assim, de radical, onde você abomina esse lugar de destruição, né? Porque eu acredito que existe muito poder no movimento, né? Na atitude. Não tem como você continuar na mesma forma, só dizendo, porque o desejo do meu coração é sair disso. Ou você se move, ou esse desejo não vale de absolutamente nada, amiga. Desculpa, eu sei que eu sou muito prática, mas muito bom, eu não consigo ver dessa forma, né? Mas fala um pouquinho sobre lamber feridas, porque você... Vou falar. A sua fala sobre isso foi um dos pontos de cura da minha vida. Sério? A sua fala, na época você não ministrava... É porque hoje eu ministro... Amanhã é um dia que eu vou ministrar feridas emocionais no Revolution. Não, na época você não ministrava no CIS, quando eu fiz o CIS. Eu não me lembro. Você não ministrava naquela época. Mas eu me lembro de... Eu não sei se foi Mulheres Express que eu passei, ou que eu fui ministrar, enfim, de você falar sobre lamber feridas. E eu me identifiquei ali, que mesmo depois de tantos processos, eu ainda era vítima, né? Lambia as minhas feridas em algumas áreas. Fala disso, por favor. O que a Ari tá falando é assim, ó, tudo que ela viveu, tudo que eu vivi, ela estava contando algumas das experiências dela, sem dúvida essa deve ser a mais forte, essa virou o grande testemunho dela, né, os abusos, e eu tenho outros testemunhos. O meu está muito ligado à crítica e a experiências onde eu me sentia inferiorizada, humilhada. Mas, enfim, não importa o que eu vivi, o que ela viveu, o que você viveu. O que importa é que todas as nossas experiências de vida, principalmente aquelas que nós vivemos recorrentemente, ao longo da nossa história, né, dos 8 aos 12, aos 15, aos 16, recorrentemente, elas criaram feridas. A metáfora é essa mesma, é uma ferida, né? 1 grito, 2 gritos, 3 gritos, 4 gritos. 1 grito só não machuca muita coisa, mas 10 gritos já causou um grande arranhão. 20 gritos, gritando, acusando, destruindo a identidade, já causou um grande buraco. Um abuso sexual, assim, só passou a mãozinha, causa uma marca. Já botou a boca, causa uma marca mais profunda. O ato foi completo, já causou uma fratura gigante. Então, todas as nossas feridas, elas vão adulterando a nossa identidade, o nosso valor. E a gente entra na vida adulta, em todos os nossos papéis, como esposa, como marido, como profissional, como alguém que tem um relacionamento espiritual com Deus ou não, com os filhos, na vida financeira, vamos já falar nisso, né? Sexo e dinheiro, qual é a relação entre eles. Mas uma vida financeira, na sua forma de cuidar do seu corpo, a saúde, amiga, você faz parte de uma não exceção. Aliás, não existe isso, você faz parte de uma não exceção, é ótimo, você faz parte de uma grande exceção. Porque muitas pessoas que passam por abuso, elas destroem os seus corpos. Elas viram um lugar de autodestruição alimentar ou sedentarismo, porque elas não querem mais ser objeto de desejo, né? Então, todas essas fraturas, eu entro na vida adulta com elas adulterando o meu caráter, meu comportamento, me fazendo ter uma série de escolhas erradas. E o que é que mantém a fratura aberta? É onde eu vou chegar. O que é que mantém a fratura aberta? Só mantém a fratura aberta 3 coisas. Qual é a primeira, Camila? O estado de não perdão. É aquela pessoa que diz assim, não, eu já perdoei, nem lembro mais que existe. Não, Camila, passou, tá no passado, só não quero ver nem pintado de ouro na minha frente. Não perdoou, filha.
Então, assim, é o 70 vezes 7 aquela pessoa que arrombou a tua alma, que te feriu, que te destruiu. Ela precisa ser perdoada. Camila, ela não merece, até acho. Não merece. Mas não sou eu nem você que tem que dizer isso. Mas você merece ser liberta. Então, primeira forma de parar de lamber a sua ferida, perdoe. Quantas vezes for necessário. Enquanto você não vê que você está livre do seu vício emocional de ser rejeitada, de ser abusada, de ser traída, de ser humilhada, de ser criticada, de ser enganada, não sei qual é o seu vício, é porque o perdão não foi dado ainda. Então siga perdoando, comunicando perdão, orando pela pessoa, declarando paz pela vida da pessoa, celebrando a vitória da pessoa que te feriu. Segunda forma de parar de lamber a ferida, muda tuas narrativas, né? Eu digo que eu preciso entender que eu não sou vítima de nada nem de ninguém. Eu me lembro de uma pergunta que você me fez para todas nós, né, que estávamos ali. Você consegue orar e abençoar as pessoas que te feriram? Naquele momento eu pensei, meu Deus, não, né, eu já perdoei. Mas não. Pra mim essa é a chave. Uma marca tão forte. E eu pego esse momento que a Camila foi usada por Deus para me fazer enxergar e te pergunto, você consegue orar e abençoar? É isso. Hoje, eu tenho várias áreas da minha vida ainda a ser curada, mas essa eu consigo orar, abençoar os filhos, eu dou nome, eu oro abençoando os filhos. Glória a Deus. O primeiro abusador tem 2 filhos e hoje ele já é avô, então eu oro, abençoo os netos. O casamento. Exato. É isso. Que ele Esse é o lugar da prospere, cura, a saúde amiga. dele, porque eu entendi claramente, ei, Deus não tem que te prestar conta da justiça que ele fez a seu favor. É isso. Ele não tem que te mostrar o retrato, ó, eu cuidei. Não. E é tão lindo esse lugar de paz. É isso. E uma sexualidade curada, ela precisa desse lugar onde você perdoa o outro e perdoa você. Porque também tem isso, amiga. Muitas mulheres que sofreram abusos sexuais, às vezes o marido vai com a mão e ela tem alguma sensação de prazer e ela lembra do prazer. Por quê? Porque ainda que ela era uma criança, na maioria das vezes, uma criança, uma pré-adolescente, uma adolescente, enfim. Qualquer estímulo no corpo humano, eu cocei a orelha, foi bom. Eu cocei o nariz, foi bom. Se em algum momento você teve algum sentimento bom por algum estímulo sexual, de um abuso eu tô falando. Quando aquilo registrou, a sua mente registrou aquilo. Quando você tá lá numa relação adulta no seu casamento, se você tem uma sensação similar, o seu cérebro vai te lembrar, ó, é aquilo, trava. E na verdade, isso é uma cadeia que te prende a um lugar de não merecimento do prazer de um corpo adulto que está sendo estimulado dentro do casamento e que pode ter prazer. E que esse prazer é lindo, é gostoso, é permitido, e é pra você. Eu costumo dizer, você acha mesmo que Deus ia criar o sexo para que o prazer fosse no adultério? Para que o prazer fosse no pecado? Para que fosse na pedofilia, na pornografia? Não! O maior prazer que Deus deixou nessa terra é para o homem e a mulher de Deus dentro do casamento. E assim, de verdade, use e desfrute desse lugar, né, com criatividade, com alegria, com disposição, com ânimo. Busque saúde física também. Sem saúde física não existe saúde sexual. Então, a saúde emocional, saúde espiritual. Amiga, os hormônios, né? Os hormônios. Os hormônios. É muito importante. Nós precisamos entender que, verdadeiramente, uma vida íntima plena, ela tem a ver com as 3 áreas. Né? E olharmos para essas 3 áreas. Né? Olharmos com essa responsabilidade. Dizer, preciso fazer atividade física, repor os hormônios, as vitaminas. O que a gente come hoje não é o suficiente para repor os nutrientes que a gente perde. Não. Também tem produtos que ajudam, né? Que tem, já você falar dos seus produtos. Eu vou fazer uma última pergunta, meu. Sabe que eu ficaria com você o resto do dia, né? Mas, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a relação do sexo com a vida financeira? As maiores tragédias que aconteceram na Bíblia, a raiz era sexual ou financeira. Ou era por conta de túnica, ouro, ou era por conta da sexualidade. Se nós formos olhar, eu costumo dizer que o sexo e o dinheiro são as 2 pernas que levam o adulto para a vida. Sexo e dinheiro. É engraçado como é como se separasse a criança do adulto. Ele leva o adulto para a vida. E é nítido você ver que a maioria das pessoas que têm problemas sexuais não prosperam. Elas quase vão, mas estão sempre perdendo. Porque, de fato, são as 2 pernas. Existem algumas exceções, mas na maioria dos casos é isso. E o que tem a ver? Tem a ver também com merecimento. Peraí, eu mereço ter prazer, eu mereço prosperar. Eu sou digno disso. Eu posso, eu me permito. O prazer, ele tem a ver com entrega, com abandono. O prazer, ele tem a ver com perder o controle, ou parte do controle. Porque não é perder o controle, mas parte do controle. As pessoas que são muito controladoras, que querem controlar, manipular tudo, elas têm muita dificuldade. Tanto de prosperar, né? Porque você pode ver que ela pode até ser alguém, né, forte, inteligente, mas ela sempre vai ter dificuldade. Ou então prospera com um peso insuportável, insustentável nas suas costas, adoece, perde o casamento, perde tudo, aí não prosperou, né? Na verdade, faliu. Eu falo que o prazer, teve só dinheiro. Teve só dinheiro. Eu falo que o prazer, um dos sinais de que ele é prazer, é que ele tem paz. E a prosperidade, um dos sinais que a prosperidade não é riqueza, é a paz.
Você tem paz? A paz, ela é um selo, assim, de, olha, tá no caminho certo. É isso aí. E a sexualidade e o dinheiro, ele tem essa conexão. Na maioria das vezes, também tem situações em que a pessoa prosperou, mas de repente, em algum momento da vida dela, ela teve uma queda sexual. Ela se rendeu a pecados, ela caiu. E normalmente, ela ou vai ter perda financeira ou perda na saúde. Que é um dos sinais também, que se a gente for olhar para a Bíblia, né, as lepras, as doenças, na maioria das histórias, elas vêm a partir de um pecado. Então, começa a olhar para sua casa, e esse é um chamado com muito carinho. Existe alguma lepra aí, uma doença que vem com reincidência na sua família? Ó, a avó teve, a avó, né, o filho teve, a neta teve. Existe uma perda. Eu me lembro que no meu processo, muito difícil essa parte, mas eu me lembro que no meu processo eu entendi. A minha avó Bertina sofreu abusos. A minha mãe sofreu abusos, eu sofri abusos e a minha filha mais velha sofreu abusos. Uau. Amiga, quando eu descobri isso, eu posso te dizer que foi uma das piores dores. Imagina. De que o ser humano pode sentir, assim. E perder a minha mãe foi uma dor muito forte, abuso foi uma dor muito forte, mas quando a minha filha, ela entendeu o que tinha acontecido e falou, mãe, aconteceu isso e isso, E isso já tinha passado alguns anos. E eu falei, como você nunca me falou? Hoje ela tem 22 anos, é curada, vai casar, casa em abril. Ah, que delícia. Uma princesa. Mas quando a Kena me contou aquilo, foi um choque. Mas o que isso é um sinal? É mais um sinal de que existem coisas que são de fato espirituais também. Sim. Né? E o dinheiro e o sexo, ele é muito espiritual. Amiga, eu digo que... Eu peço perdão para quem não concorda. Eu ainda não consegui entender de outra forma. Para mim, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. O reino espiritual aproveita as brechas no emocional, né, as fraturas da nossa alma, aquelas coisas que não estão curadas, saradas, para entrar num lugar de destruição, e tudo se materializa no corpo, no físico, no tangível. Né? Então, tudo é espiritual. Nós somos espirituais, nós somos seres espirituais. Como é que as coisas não são espirituais? E isso é um reforço para as mulheres casadas, que o sexo, ele é uma renovação da aliança. O sexo, ele é um pacto de sangue. Então, esse entra e sai, essa troca física e espiritual está dizendo, eu sou dele, ele é meu, eu sou dele, ele é meu. Se nós soubéssemos o poder espiritual que tem do sexo dentro do casamento, ele é uma das armas mais poderosas. Tanto que é a única prática que você não faz com o filho, com o sogro, com o vizinho, é só com o cônjuge. Então, é algo lindo. É a renovação da aliança. É um pacto de sangue sendo renovado, sendo renovado, sendo renovado. É algo lindo. E que já que é para fazer, eu brinco, né? Já que a Bíblia diz lá, para quem acredita na Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 5 em diante, diz que a mulher não deve se abster sexualmente do marido, enfim, né? E nem só se for por pouco tempo e como um acordo. Já que é para fazer, faz com vontade. Aprende a ter prazer. Alguém te ensinou a dirigir. Alguém te ensinou a escrever. Mas quem te ensinou sobre isso? Talvez nós não fomos ensinadas, né? Então, amiga, você tem um livro. Tenho um livro. Cadê o livro? Já que tá falando de ensinar sobre isso... Aqui. Apresenta, vamos lá. Ensina esse povo a como usufruir disso. Vai lá, amiga. Eu tô escrevendo o terceiro agora. Eu só trouxe esse aqui, né? A gente, graças a Deus, teve uma semana agitada e acabou ficando sem livro. Esse aqui é o Sexualidade Plena, é o primeiro. E esse é um dos livros que é mais procurado. Nós estamos na 2ª edição. Prefácio do pastor José Gonçalves. E também tem aqui a Camila. Linda. A Camila deixou um endosso aqui muito importante. O Bispo J.B. Carvalho, que também são uma das pessoas que foi luz e é luz na minha vida até hoje. Esse é um livro que você vai sorrir, você vai chorar. Eu indico... Aqui eu falo de forma muito clara, de forma prática, então eu dou dica muito clara mesmo. Onde é que as pessoas compram? Na nossa loja online. Nós temos uma loja online, é só entrar no meu Instagram, lá tem o link, você clica lá, você vai encontrar os livros, vai encontrar produtos, vai encontrar alguns cursos básicos e mais profundos para quem quer, né, desenvolver a sua sexualidade com princípios, aprender que existem técnicas, existem técnicas que podem transformar a nossa intimidade. Tem muita mulher que não tem consciência mais vaginal, né, que não gosta mais da penetração, ou tem muita mulher que às vezes está na relação ali e solta ar, faz barulho, ou às vezes espirra, sai xixi, então precisa, né, de trabalhar essa força dessa musculatura. Tem muito homem, e aí eu vou dar uma dica aqui muito importante, amiga, tem muito homem viciado em pornografia que ele termina de ver aquele vídeo, de se masturbar, ele sente um nojo. Ele tem vergonha dele, ele só quer ajuda. Mas por que ele não pede ajuda? Ele vai pedir pra quem?
Tá sozinho. Se quando a mulher descobre, às vezes chega guerra. e fala, sai de É casa. uma guerra. Então, assim, eu quero te dizer, mulher, você que tá me ouvindo, que o seu marido talvez seja só uma vítima dessa sociedade caída e tudo que ele precisa é de uma mulher que acolha ele, que ajude ele a sair dessa lama. Ele não é um homem sem caráter, talvez. Ele só é um homem que foi com o bando da imoralidade. Porque, infelizmente, os homens desse tempo, eles foram treinados para ser imoral. Infelizmente, a sociedade trouxe essa cultura distorcida, né? Por isso, nós trabalhamos muito. A gente tem um instituto, amigo. Hoje nós formamos sexólogas cristãs. É uma formação que nós temos 12 médicos dando aula, são mais de 600 horas aulas. Temos o selo do MEC, nós formamos profissionais, pastores, psicólogos, psicanalistas, pessoas que querem se especializar na sexologia com princípios cristãos. Sensacional. E na nossa formação, nós encontramos ali vários testemunhos de alunos, né, que formaram e ajudam pessoas. E nós entendemos que existe um exército. E um exército que trabalha na reconstrução da cultura sexual das famílias, né? Tanto para prevenção contra abusos, instrução sobre a primeira menstruação, a primeira ejaculação. Por que o jovem não deve se masturbar? Por quê? Porque é instintivo do ser humano, foi passando de pai para filho, né? Só que isso é um erro. Por que é um erro? Porque ninguém se masturba pensando que cor vai pintar a parede, vai acessar coisas imorais. E ali começa uma série de distorção na identidade sexual da menina, do menino. Então, nós lutamos contra isso com muito carinho. Que projeto lindo, hein? Vocês estão vendo isso? Que coisa poderosa. Amém. Amiga, obrigada, viu? Obrigada. Amo você. Você é linda. Também te amo. Que Deus te abençoe. Muito. E eu tenho certeza, assim, sem nada duvidar, de que você foi edificado, esclarecido, impactado. E eu entendo que uma frase que eu falo muito, amiga, que o meu poder, né, eu aprendi com meu marido, eu digo a fonte de todo mundo, inclusive quando é meu marido, eu sempre digo que a fonte é dele, que o meu poder tá onde eu dedico tempo e atenção. E algumas pessoas aqui vai ter sido um podcast instrutivo, para outros você precisa dedicar tempo e atenção para romper nessa área, né, para ir para um próximo nível de liberdade, a palavra que vem no meu coração é liberdade, não tem outra, é liberdade. Liberdade de ser, liberdade de usufruir da sexualidade, liberdade de ter isso de forma saudável e abundante no seu relacionamento. Então, algumas pessoas vão ter que dedicar mais tempo e atenção. Então, que esse vídeo não pare só na instrução, né? Que ele te traga um romper, que ele te traga uma intolerância para o que está disfuncional na sua vida hoje nessa área. E que você se levante, procure a Ariane, leia os livros, faça os cursos, procure, eu nem sei, amiga, se você ainda tem atendimento, mas procure um atendimento, procure ajuda e saia desse lugar de limitação. Toda vida que eu olho para a minha vida, onde eu entendo uma limitação, eu gero um inconformismo, eu digo assim, eu aumento o inconformismo santo dentro de mim, para que eu, digamos, chega e vá para o próximo nível. Então, amiga, eu tenho certeza que você hoje foi cadeados quebrados na vida de muitas pessoas. Nós fomos. Obrigada, muito obrigada. Eu quero reforçar que na Jornada da Plenitude, muitas mulheres mandam mensagem, né, quando vê a... Sim. Então, se vocês gente, só para falar para vocês, né, eu tenho uma mentoria online que as pessoas, mulheres, exclusiva para mulheres, tá? Homens, I'm sorry, mas você tem uma mulher na sua vida, né? Que são milhares de mulheres que passam um ano ao vivo toda segunda-feira comigo e que eu escolho todos os meses mentores. A Ariane é uma mentora da Jornada Plenitude e ela tá isso que ela tá falando, né? E fala, amiga, o que é que as mulheres têm chegado para você? Eu não queria deixar de falar isso porque quando eu falo sobre uma jornada de cura, e se eu estou aqui hoje primeiro por Deus e depois por quem Deus levantou, porque Deus vai usar pessoas. Não vai descer um anjo de asas e falar, oi, vim mudar a sua vida. Deus vai usar pessoas. E Deus, ele usou pessoas, inclusive usou muito e usa a Camila e o Paulo nesse meu processo. Amém. E a Jornada Plenitude, né, eu recebo alguns feedbacks das meninas lá, e é muito legal. Depois eu vou até compartilhar uma das mensagens de uma que conseguiu engravidar pelo processo de cura. Tinha dificuldade, sofria de vaginismo, que é uma disfunção bem, bem grave. Então, continue nessa jornada. O meu recado final é que, assim, de repente você está aqui, está ouvindo pela primeira vez, né, um podcast da Camila, assista todos. Se você é uma mulher, procura saber como faz para entrar nessa jornada, para passar esse ano caminhando com ela nesse tempo de transformação e continue. E eu quero te encorajar também que você seja esse canal de levar essa informação para outras pessoas. Nesse exato momento, quantas pessoas estão acessando coisas imorais?
É isso. Quantas mentes sendo contaminadas, né? Que você possa compartilhar, deixar seu comentário, dizer se acrescentou, de repente colocar aqui para nós o seu depoimento. É isso. Amiga, obrigada. Muito obrigada, viu? Gente, um beijo. Amo vocês. Compartilha esse podcast com todo mundo que você ama. Assiste de novo. Deixa teu comentário. E nós vamos amar encontrar você, né? Nas nossas jornadas. Que Deus te abençoe e até o próximo podcast, tá? Um beijo. Oi! Queria te fazer um convite muito especial. Eu preparei uma aula para você que ainda não faz parte da mentoria A Jornada da Plenitude. Para você que ainda não caminha comigo, eu preparei uma aula gratuita. Um conteúdo muito especial, exclusivo, que eu sei que vai contribuir com a tua jornada de transformação. Uma aula prática, objetiva e que você vai poder entender um pouquinho mais do que é viver uma vida plena, com um casamento transformado, com um relacionamento saudável, fazendo com que teus filhos sejam tudo que Deus os fez para ser, com uma vida financeira abundante, com uma conexão extraordinária com Deus, cuidando do teu corpo, da tua saúde, vivendo de verdade a plenitude. E se você quer receber essa aula gratuitamente, é um presente meu para você. Eu só preciso que você clique no link que está na descrição desse vídeo. Vai lá, aproveita, recebe o meu presente e eu vou amar caminhar mais perto de você, tá bom? Um beijo no seu coração. Quem sabe eu te vejo na mentoria Jornada da Plenitude.